O Isla começa dizendo que ele gostou disso e fala que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e ela diz que está bem. E depois que ele se apresenta, ele pergunta como está indo o dia dela hoje. Ela fala que só está dando uma caminhada. Ele fala que também está dando uma caminhada e pergunta se ele pode caminhar com ela. E ela pergunta caminhar comigo e ele diz que sim e fala que assim eles vão poder se conhecer. E como ela diz que ela tem namorado, ele fala que não está vendo o namorado dela. E ela fala que o namorado dela está em casa esperando por ela. Ele fala que o namorado dela deveria estar caminhando com ela e diz que assim não vai dar certo. Ela fala que gosta de caminhar sozinha e ele pergunta caminhar sozinha? Ele fala que então tudo bem e se despede dela. Ela pergunta se esse é o carro dele e ele fala que é. Ela pergunta se ele é o único dono, ele fala que o único. Ele pergunta por que ela está perguntando, ela fala que nada demais e pergunta se ela pode ver. Ele pergunta se ela quer ver e fala que ela disse que ela tem um namorado. E ele pergunta se ou ela disse isso porque não queria falar com ele. E ela diz que foi mais ou menos isso e pergunta se ela pode ver. Ele fala que vai pensar, pede para ela se aproximar e fala que ela tentou enganá-lo, mas ela diz que não e fala que ela tem. Ele pergunta se é verdade, ela fala que é e diz que o carro é muito legal. Ela pergunta de que ano é o carro, ele fala que é de 2022. Ela pergunta se é e fala que é um carro muito legal. E em seguida ela diz que ele deveria levá-la para dar uma volta. Ele pergunta se ela acha isso e em seguida a convida para entrar. Ele pergunta se então ela estava caminhando sozinha e ela diz que gosta de curtir a natureza. Ele pergunta se ela gosta e pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ela diz que sim e fala que nasceu ali. Ela pergunta se ele também, mas ele diz que não e fala que ele nasceu em Nova York. E ela fala: Nova York, o que você está fazendo aqui em Houston? Ele fala que só está curtindo, conferindo a natureza e fala que além disso ele gosta muito do custo de vida de Houston. E em seguida diz que ali tem muitas garotas bonitas. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim e fala que além disso ele é empreendedor. E ela fala que dá pra ver que ele é um cara que sabe ganhar dinheiro. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que, como ela disse, ela gosta de caminhar. Ele fala que ela é uma garota da natureza e ela fala que é verdade. Ela fala que ela gosta de jantares agradáveis, conhecer lugares novos. Ele pergunta de que tipo de restaurante que ela gosta e ela fala que gosta de churrascaria. E em seguida diz que ela gosta de lugares luxuosos. E quando ela pergunta e ele fala que ele é um cara pão duro e pergunta se ela entende o que ele está dizendo. Ele fala que ele não gosta de gastar muito para manter o custo de vida dele baixo. E quando ele a convida para sair e sugere um lugar mais barato, já dá pra ver que ela não gosta e ele pergunta se tem algo errado. E ela fala que não gosta desse tipo de lugar. E ele fala que se ela quiser pagar um lugar mais caro para eles dois, ele aceita. E ela diz: ai meu Deus. Ele fala que aceita e pergunta do que ela gosta. E ela fala que gosta do Steak 48, um lugar bem mais caro. E ele fala que ela deve estar acostumada com Sugar Daddy. Bom, resumindo, alguém para bancá-la. Ela pergunta se ele é esse tipo de cara, ele fala que com certeza não. E em seguida ele fala que está procurando uma mulher que pague as contas dele. E em seguida diz que está brincando e fala que ele não precisa disso. Em seguida ele fala que quer fazer uma pergunta e pergunta se ela acredita em pensão alimentícia. E depois que ela diz que sim, ele fala que então ela está interessada no que o cara tem. Ela fala que se não for um bom pai pro bebê, com certeza ela pediria. E já nesse momento da conversa, ele fica ali querendo um lugar mais barato e ela um lugar mais sofisticado. Ele fala que então talvez seja melhor eles irem para a casa dele e diz que ela pode cozinhar para eles dois. E ela pergunta: cozinhar para você? Ele fala que eles podem ir para a casa dele, ficar mais à vontade e em seguida diz que ele pode ver isso perfeitamente. E fala que pode ser muito bom. E ela fala que nesse momento ele que deveria fazer alguma coisa para ela. Mas ele fala que nesse caso ele que é o prêmio. Mas como ela continua insistindo nesse restaurante caro, ele fala que isso não vai dar certo, que eles pensam diferente, que é melhor eles encerrarem por ali. E fala que ele acha que eles não têm mais nada para conversar. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Landon diz que não vai mentir e fala que todo mundo já sabe que ele ama as hispânicas. Ele fala que ela tem umas tatuagens
Ele começa fazendo um elogio e em seguida pergunta qual o nome dela. Ele pede para ela parar para falar com ele e diz que ele não pode ficar a seguindo, e em seguida diz que tudo bem. Ele fala que não ia ficar seguindo ela. Ele fala que chega a ser engraçado como o semblante dela já mudou. E em seguida diz que ele vai trancar a porta. Ele pede para ela não bater na porta dele assim e ela pede desculpa. Ela fala que sente muito e diz que ela anda meio paranoica e diz que sabe como é Houston. E ele fala que não sabe. Ela pergunta se ele não é de Houston e ele fala que não. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que é de Nova York, mas que agora está morando ali. Ela pede desculpa e ele pergunta se ela tem mais algo para dizer, porque senão ele vai embora. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela fala que gostou da cor e diz que geralmente ela não gosta de azul, mas que para esse carro ficou muito bom. E ele fala que essa preferência parece ser algo muito pessoal. Ela fala que prefere vermelho, mas ele diz que não importa. E mais uma vez ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele e ele pede para ela dar a volta. E quando ela dá a volta, ele pergunta afinal de contas por que ela decidiu voltar. Ela fala que só voltou para pedir desculpas e dizer o nome dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Nina e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela veio pedir desculpas e ela fala que sim, mas ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas ele pergunta o que ela está disposta a fazer. Ela fala que realmente pode mostrar para ele, mas ele diz que vai sair do carro. Ele pede com licença e ela pergunta se ele vai deixá-la dirigir, mas ele diz que isso não vai acontecer. Ela fala que só estava brincando e diz que ele é muito bravo. Ele fala que não está bravo e diz que só está tratando ela da mesma maneira que ela o tratou. E mais uma vez ela pede desculpas, mas ele fala que desculpas não significa nada para ele. Ela fala que eles deveriam recomeçar e mais uma vez ela se apresenta para ele. Ele pergunta qual a intenção dela e pergunta e aí? E ela diz nada. E diz que só está querendo saber se ele queria fazer alguma coisa, de repente sair para comer. Ele fala que ele disse que ela era muito bonita e que ela nem sequer quis olhar para ele. Ela fala que ele chegou assim de repente, mas que ela realmente gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que não tem muito tempo, então não é para ela desperdiçar o tempo dele. E ela diz que tudo bem. E em seguida ele fala para ela entrar. E já nesse momento dentro do carro, ela pergunta o que ele faz. Ele fala que é empreendedor e diz que na verdade ele trabalha com muitas coisas. Ele também pergunta o que ela faz e ela fala que é garçonete. E em seguida ele pergunta o que ela planeja para o futuro. E ela fala que não sabe, mas que ela pretende encontrar um cara rico que esteja disposto a cuidar dela. Ele pergunta então qual o tipo dela e ela fala que o tipo dela é ele. Mas ele diz que ela nem conhece ele. E mais uma vez ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que é ele e fala, olha pra você. Ele fala que está querendo saber o que ela está procurando em um homem e ela diz dinheiro, mas em seguida ela diz que está brincando e fala que não se importa com a aparência, mas que precisa amá-la. Ele fala que sinceramente até agora ela passou uma péssima impressão e ela fala sério, garoto. Ele fala que para começar ela nem queria conversar com ele antes de ver o carro dele. Ela fala que não quis conversar com ele porque ela estava assustada. Ele fala que depois que ela viu a Lamborghini, aí começou a querer falar com ele. E ela o interrompe e fala, e aí, quando nós vamos decolar? E ele pergunta o que ela quer dizer com decolar. E ela diz que está com fome, mas ele pede para ela sair primeiro e fala que ele quer dar uma olhada numa coisa. Ela pergunta se ele vai levá-la para sair e ele pede para ela sair.